Olá, é a hora da sua dose semanal de informação e aprendizagem sobre saúde. E hoje vamos falar sobre o vírus do herpes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 3,7 bilhões de pessoas com menos de 50 anos de idade têm o herpes. Estima-se que 90% da população tem este vírus alojado no seu corpo. Mas, na maioria das vezes, a infecção pelo herpes é assintomática. Daí que a maioria das pessoas que têm o herpes desconhecem que estão infectadas. Seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Bom, nesta edição de Saúde e Vida estamos a falar sobre herpes e nós recebemos uma convidada super especial. É a doutora Clayda Domingos, andou sumida, tomou um chá de sumiço, mas foi por uma boa causa. Como está, doutora? Como é que está o nosso IUD? Olá, Mércia, eu estou bem, graças a Deus. E felizmente também, graças a Deus, o nosso IUD está bem, está a crescer com muita saúde e muita boa disposição. A cada dia ele é uma novidade. E eu estou feliz por estar novamente cá no programa e eu estava com muita saudade do meu público favorito. Então hoje é um dia que nós vamos estar a falar sobre o herpes, como a Mércia disse. Seja muito bem-vindo. Nos próximos 30 minutos, junte-se a nós e não saia aí do seu sofá. Com certeza. Doutora Clayda, nós fomos à rua para saber dos nossos telespectadores até que ponto eles conhecem o herpes, se sabem porque que o herpes acontece ou aparece, e vamos ouvir as respostas na reportagem que se segue, não é? Vamos sim. Sabe o que é herpes? Não. Já ouvi falar, mas não sei o que é. Sim, já ouvi falar. Herpes é uma doença transmitível sexual que ataca os nossos órgãos genitais. É uma doença que transmite através do toque, beijos, é contaminável. Já teve alguma lesão ou alguma ferida no lábio? Já várias vezes. Não, mas conheço alguém que tem. Claro que sim. E sabe por que isso acontece? Dizem que quando alguém tem falta de vitamina, é quando sai essa ferida. E sabes qual é o tratamento para essa doença? Bom, como creio que é uma infecção, acho que os tratamentos são remédios, antibióticos e tal. Sim. Bom, são muitas ideias que os nossos telespectadores têm sobre este vírus. Doutora Clayda, um dos nossos telespectadores, disse que o herpes aparece porque temos faltas de vitamina. Afinal de contas, o que é herpes e por que aparece? Bom, na verdade, eles não estão completamente fora daquela ideia que é o herpes. O herpes é um vírus simples, então ele faz parte do grupo herpes vírus simplex, assim diria. E ele é um vírus que pode ser transmitido por contacto íntimo. Então, muitas vezes, nós quando falamos de herpes, herpes não chega a ser a doença, mas sim a infecção pelo vírus herpes, que pode ser tipo 1 ou tipo 2. Dependendo da localização do vírus, o órgão que vai afetar, nós podemos chamá-lo tipo 1 ou tipo 2, mas é uma infecção viral, recorrente, sazonal, se assim posso dizer, recorrente, e que a maior parte das pessoas acaba tendo e vai evoluindo com ela e vivendo com ela sem saber exatamente o que é que tem. E como é que ocorre a transmissão deste vírus, do herpes? Na verdade, a transmissão é por contacto íntimo, a partir do indivíduo ou de uma pessoa que tenha o vírus no seu organismo, passa pela saliva ou secreções que, normalmente se for pelo vírus tipo 1, é através da saliva, porque este é um vírus que acaba criando uma infecção a nível labial, mucosa, pele. Nós também temos o tipo 2, que é para os órgãos genitais, que é por secreções sêmen, secreções vaginais. Então a transmissão é sempre por contacto íntimo, contacto direto. Certo. E para além da famosa lesão ou a borbulha que aparece no lábio, quais são os outros sintomas do herpes?
Para o herpes tipo 1 ou herpes labial, nós temos aquela lesão que é muito comum, que são bolhas, que parecem bolhas de água, mas muito dolorosas, que ficam em volta do lábio, podem ficar também em volta da região entre o nariz e a boca, nós chamamos de nasogeniana, ou na região da face. Para além disso, se esta lesão não for bem tratada, se o organismo da pessoa não estiver com a imunidade em dia, isto é, não estiver com o sistema imunológico bom, pode evoluir com complicações como uma encefalite, como uma meningite, ou na verdade é uma encefalite, uma meningite, por aí adiante. Mas a lesão típica são aquelas bolhas em volta dos lábios, numa ponta ou em volta da boca. Doutora, estima-se que cerca de 90% da população mundial tenha o vírus do herpes alojado no seu corpo, mas na maioria das vezes o vírus só se manifesta em 15 ou 10% da população mundial. Por que isto acontece? Na verdade, este grupo grande apresenta o vírus numa forma latente, numa forma adormecida. Quando nós dizemos que está numa forma latente, nós queremos dizer que o vírus está numa forma adormecida, que não está a causar doença. Dizemos que não está numa forma ativa. Então, grande parte deste número de pessoas que têm o vírus numa forma latente não tem a doença e muitas vezes não está a transmiti-la. Então, 15%, nestes 15% que estava a mencionar, são as pessoas que vão ter a doença na forma ativa, são as pessoas que vão desenvolver os sintomas conhecidos do herpes. E então, uma vez desenvolvidos estes sintomas, eles podem ser recorrentes a cada ano, dependendo do estímulo que a pessoa tiver, uma exposição solar, um estresse físico ou emocional. Então, a pessoa pode apresentar sinais da doença, mas a maior parte de todos nós que já teve contato pode ter o vírus e não saber que tem o vírus e que pode mais tarde desenvolver uma doença. E porque também este vírus, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, ele é adquirido na infância e não na idade adulta. Bom, então já está explicado porque que muitas vezes os sintomas do herpes só aparecem na fase adulta. Doutora Cleida, muitas vezes quando aparecem as lesões ou a lesão no lábio ou as famosas bolhas, as pessoas dizem que é febre interna, como muitos dos nossos telespectadores mencionaram na peça que passou anteriormente. Qual é a relação direta que existe entre a tal febre interna e o vírus do herpes? Olha, Mércia, na verdade não existe nenhuma doença que se chame febre interna. As pessoas é que fazem esta confusão, isto acaba sendo um mito, são ditos populares. O que acontece é que a pessoa associa o aparecimento daquelas lesões como se a pessoa tivesse tido uma febre que não se manifestou exteriormente e então, porque não houve manifestação externa, surgiram só as bolhas, então acho que eu tive uma febre interna e então vieram estas bolhas. Então, para corrigir aos nossos telespectadores, nós não temos uma doença que se chama febre interna. Não existe febre interna, é sim uma lesão pelo herpes labial ou herpes simples tipo 1. Mas o que acontece curioso aqui é que a doença, muitas vezes, a pessoa dorme e já acorda com estas bolhas. Sim. Elas surgem, muitas vezes a aparição é logo ao acordar, é matinal, por isso é que acha que foi ao dormir que eu tive esta infecção. E segundo, o período em que o vírus se manifesta, nem sempre. O que eu quero explicar é que algumas vezes o vírus, a forma quando está da fase latente para a fase ativa, leva um período para ficar ativo. Então, neste período, a pessoa também pode transmitir, embora evidentemente não tenha nenhuma lesão. Então, o vírus sempre fica adormecido nos nossos órgãos, nos nossos gânglios. São órgãos que o indivíduo tem, gânglios linfáticos, responsáveis pelas defesas do nosso organismo. Então, ele fica ali adormecido, guardadinho, latente, à espera de uma oportunidade para ele aparecer. Acaba sendo uma doença meio que oportunística, porque se eu tiver uma situação de estresse físico ou emocional, a doença aparece. Se eu tiver uma situação de febre por uma outra doença, há de aparecer também o herpes. Se eu tiver um sistema imunológico muito baixo, que acontece também nas mulheres grávidas, há de aparecer a lesão do herpes. Então, ele muitas vezes está associado a uma situação que está por detrás. É mesmo interessante. E o herpes
tem cura. Qual é o tratamento ideal para esta doença, doutora? Infelizmente, o herpes faz parte daquelas doenças que não têm cura, mas nós o que fazemos é um tratamento para aliviar os sintomas. Então, nós fazemos o tratamento, o herpes volta à sua forma adormecida, vai ficar lá, latente, até que tenha uma nova situação e ele volte a aparecer. Mas o mais importante aqui é que nós temos que tratar os sintomas que o paciente apresentar, de modo a aliviar o seu estado. Cria um mal-estar, cria dor, aquelas borbulhas, aquelas bolhas, elas são extremamente dolorosas, então nós temos que aliviar os sintomas que o paciente apresentar. E o que devemos fazer para prevenir recorrências frequentes do herpes? Porque pode-se dar o caso da pessoa apresentar estas lesões, estas bolhas 2, 3 vezes por ano e não deixa de ser incômodo. Na verdade, se for um paciente que apresenta muita recorrência, nós, quando fazemos o tratamento da infecção anterior, nós podemos usar uma terapia antiviral. Na verdade, no herpes não precisamos de usar muitos fármacos. Ela por si só, a infecção é autolimitada, tem seu período de aparição, desenvolvimento dos seus sintomas e desaparecimento. Mas se for uma pessoa que tem a tendência a ter herpes de forma recorrente, podemos nesta terapia antiviral usar comprimidos, no caso costuma-se usar a ciclovir, além do creme para alívio dos sintomas. Mas na verdade, porque nós não sabemos o que é que vai desencadear a crise seguinte, não há muito que nós possamos fazer para prevenir, como no caso de uma malária que dizemos que vamos usar rede mosquiteira, vamos evitar mosquitos ou por aí. Só se tratar-se de uma infecção do tipo 2, que é o herpes genital. O uso do preservativo é um fator mais importante para a prevenção do herpes. Agora, para as pessoas que não tenham recorrência ou que possam desenvolver um primeiro sintoma ou o primeiro episódio da infecção, nós não temos como prevenir. Certo, muito bem, doutora. Estamos a aprender muito sobre o vírus do herpes, mas é momento de irmos ao encontro do nosso primeiro intervalo e nós voltamos já já para esclarecer os mitos e verdades e também as perguntas do público sobre o tema de hoje, que é herpes. Até já! Olá, bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre o herpes. O vírus do herpes é um dos mais comuns em todo o mundo, mas mesmo assim existem mitos que estão ligados não só à transmissão, bem como ao tratamento desta doença. Vamos já seguir esclarecer os mitos e verdades. Doutora Clayda, entre mitos e verdades sobre o vírus do herpes, um dos mais comuns é que o herpes é transmitido através de objetos. Isto é um mito ou uma verdade? Constitui um mito, mas este mito está relacionado ao fato de saber que através de talheres, através do contacto com copos, em algum momento nós podemos contrair o vírus. Mas o que transmite é a saliva. Então, se este copo tiver contacto com a saliva, mas o vírus tem um período em que ele é transmissível e depois ele acaba perdendo a sua vitalidade. Então, este mito é sustentado por esta particularidade, que se eu tenho herpes e beber pelo gargalo de uma garrafa e passar para si reação ativa, você pode contrair o vírus do herpes. Não que se eu encontrar aqui no chão uma colher, um copo, um prato, um prato, eu contraia o vírus. Não. Bom, disse que o risco de transmissão do vírus do herpes só acontece quando as lesões estão expostas. Doutora Clayda, isto é um mito ou é uma verdade? É um mito. É um mito porque as pessoas acreditam que só tem infecção pelo vírus do herpes quem apresenta as bolhas. Claro que existe aquele período latente que eu estive a explicar, mas existe o período da fase ativa. E nesta fase ativa ou período ativo, até as lesões aparecerem, aquela área que vai apresentar os sintomas é propensa de contaminar ou de infectar a outra pessoa. Então, não é verdade que é preciso ter as lesões
evidentes, porque nós podemos estar na fase ativa sem que as lesões sejam visíveis. Ok, muito bem. Quem contraiu o herpes terá o vírus pelo resto da vida. É mito ou é verdade? É verdade, é verdade. Terá o vírus para toda a vida, mas pode não ter crises ou não ter recorrências. Pode ficar com o vírus numa forma latente. O que vai fazer com que ele tenha infecção é o estado do seu sistema imunológico. Se ele estiver muito baixo, vai ter várias recorrências, mas também pode não tê-las. Mas sim, o vírus fica no organismo para toda a vida. Ok. Mulheres grávidas estão mais propensas a ter herpes. Mito ou verdade? É verdade, porque na gravidez nós temos um estado transitório de baixa de defesa do organismo. O sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, fica baixo por causa das transformações que a mulher está a sofrer neste período de gravidez. Então, neste período de gravidez, com transformações e sistema imunológico baixo, é possível que a pessoa tenha recorrências da infecção pelo herpes. Bom, como todos nós sabemos, a gravidez é um período sensível tanto para a mãe como para o bebê, e quero aproveitar este mito para esclarecer uma dúvida. Será que se a mãe tem o vírus do herpes, pode transmitir para o seu bebê na gravidez? Sim, existe um tipo de herpes que se chama herpes neonatal e que pode ser contraído ainda com o bebê na barriga da mãe. Isto se a mulher tiver este herpes não controlado e se o sistema de defesa da mulher também estiver baixo, ela pode fazer com que o seu bebê, na corrente sanguínea, a quantidade de vírus será alta, que fará com que o bebê possa contrair este vírus. E reparar que nós temos, o vírus é o mesmo, sendo que pode ser tipo 1 ou tipo 2, embora este que passa para o bebê seja o tipo 2. Ok, certo. O contágio por herpes é mais frequente no verão. É mito ou é verdade? É verdade. Chega a ser verdade por causa do período de verão em que nós transpiramos mais, em que os nossos poros estão mais abertos. Então, esta região é sensível, esta região é que contém o vírus e que transmite. Então, no verão, há mais esta recorrência. E um dos fatores que faz com que o herpes apareça ou a recorrência apareça é a exposição solar. Então, no verão, nós estamos muito expostos ao calor. Então, temperaturas excessivas fazem com que o vírus acorde. Então, no verão, estamos sujeitos a esta situação. Então, é verdade que no verão há mais crises de herpes. Muito bem, é a altura de fazermos mais um rápido intervalo. Vamos a mais uma curta pausa e não saia daí, pois nós voltamos com mais informações para si. Até já! Regresso do programa Saúde e Vida, e nesta terceira parte damos espaço aos nossos telespectadores para que eles possam colocar as suas dúvidas e perguntas sobre diversos temas ligados à nossa saúde. E hoje estamos a falar sobre o herpes e é comum que as pessoas tenham dúvidas sobre este assunto. Vamos à rubrica Saiba Mais esclarecer estas perguntas. Olá, doutora Clayda. Meu nome é James, então gostaria de saber se é possível transmitir a herpes sem que apresentamos os sintomas? Olá, James. É verdade, é possível transmitir, porque conforme eu estava a falar na parte anterior, até que nós tenhamos sintomas ou que aquelas lesões bolhosas apareçam, aquelas úlceras apareçam no lábio, existe um período em que o vírus está numa forma ativa. Então, se estivermos nesta forma ativa, mesmo que as lesões não sejam aparentes, não sejam grandes, pode sim transmitir o vírus. Olá, doutora Clayda. Chamo-me Karen. Quero fazer a seguinte pergunta. O que podemos fazer para acelerar e cicatrizar a ferida nos lábios? Olá, Karen. É uma pergunta muito interessante porque é muito comum as pessoas virem à consulta sabendo do que se trata, mas porque querem alívio do sintoma. Então, alívio destes sintomas ou desta cicatrização, destas feridas, nós usamos algumas pomadas, alguns cremes que a sua constituição seja
antiviral. Usamos TOP, chamam-se medicamentos tópicos antivirais. E o mais comum deles é o aciclovir. Então, evolui muito bem, diminui o tempo, o curso, né, da doença e passa rapidamente. Então, algumas vezes nós podemos ter em spray labial, podemos ter em creme labial, unguento para os lábios, mas são porções, fórmulas que se usam localmente, tópico, sem precisar fazer uma toma em comprimido. Olá, doutora Cláudia, aqui se chama-me Mário. Gostaria de saber se a herpes não ser tratado logo, que complicações pode causar? Olha, Mário, as complicações muitas vezes não são do período de tratamento, mas são do paciente, da situação ou condição do paciente. Um paciente que tem o sistema imunológico baixo, com as defesas muito baixas, pode ter uma evolução não muito satisfatória. São esses pacientes que nós podemos dizer que depois podem evoluir para um herpes disseminado, que é uma complicação grave do herpes, pode evoluir para uma meningite, para uma encefalite, que é uma infecção, ou uma complicação de uma infecção no encéfalo, nas meninges, a nível cerebral. Então, se nós tivermos situações em que o sistema do paciente está muito em baixo, nós podemos ter um herpes que não se resolva e não termine só como um herpes labial, mas seja um herpes que vá para além do herpes labial. Olá, doutora. Meu nome é Chelsea. Eu gostaria de saber que cuidados devemos ter para não transmitir o herpes para os nossos parceiros. Chelsea, para o herpes labial, o beijo é a maior forma de transmissão deste vírus. Então, neste período em que em que se apresentam ulcerações, não se deve beijar o seu parceiro. Deve ter atenção também com os objetos íntimos que nós partilhamos, ou com colheres, palhinhas, partilha de uma palhinha, partilha de garrafas, gargalhos, beber pelo gargalho, por aí adiante, mas é porque a saliva contém o vírus na forma ativa. Bom, para trás da rubrica Saiba Mais, quero agradecer a todos os telespectadores que participaram desta rubrica e com muito carinho deixaram as suas dúvidas e perguntas. Doutora Cláudia, são instantes finais do programa Saúde e Vida, edição de hoje, em que falamos sobre o vírus do herpes. Em jeito de últimas considerações, que recomendações deixa para os nossos telespectadores, todos aqueles que nos acompanham neste momento, para que possam prevenir o herpes, para que possam lidar ou saber como tratar esta doença? Ok. Caro telespectador, foi um prazer ter estado consigo e o tema realmente é um tema interessante. Estamos a poucos passos do verão e naturalmente você poderá ter esta infecção ou poderá conhecer alguém que tem esta infecção. O ideal é fique calmo, é uma infecção comum e que o fato dela ser recorrente não significa que exista algum problema consigo. É característica da própria infecção. Então, procure sim ajuda médica para que lhe indique o melhor aliviante para esta situação que tem. E outra coisa, já nos lembramos que os beijinhos devem ser evitados para que não se transmita o herpes. E também vou deixar uma notinha, pensando no meu pequeno Yude, as pessoas que têm herpes devem evitar dar beijinhos aos bebés, porque os bebés têm ainda imunidade muito baixa e facilmente podem contrair o herpes. E no bebê podemos ter uma forma de herpes mais grave do que aquela que nós temos no adulto. E dizer que espero por si para uma próxima edição de Saúde e Vida. Espero que tenha sido do seu agrado. Doutora, antes mesmo de encerrarmos o programa, eu sei que o tempo já nos foge, mas eu tenho uma última dúvida que surgiu. É recomendável furar estas bolhas, estas borbulhas, porque eu vejo que muitas pessoas quando têm o herpes sentem-se incomodadas e têm a tendência de machucar ali a parte do lábio onde tem esta ferida. É recomendável? Não é recomendável, até porque furando nós estamos a deixar exposta a lesão, criando mais oportunidade de transmissão do vírus. A lesão é extremamente dolorosa e furando ficamos com a sensação de que aliviamos, mas a tendência é piorar, porque é como se fosse uma queimadura. A dor é semelhante a uma queimadura, então não se deve furar. O ideal é mesmo procurar na farmácia ou
fazer uma consulta, mas também na farmácia podem lhe sugerir um creme antiviral que é comum ter em qualquer farmácia para alívio. Ajuda a secar as lesões e fazer com que elas passem rapidamente. Não deve furar com risco de sobreinfetar. Muito bem, são instantes finais do nosso programa. Muito obrigada, doutora Clayda, pela sua presença, por partilhar conosco os seus conhecimentos, sempre muito simpática e sempre muito aberta em responder às dúvidas dos nossos telespectadores. E até uma próxima oportunidade. É verdade. Bom, para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, vai o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já sabe que pode se conectar conosco através das redes sociais, através do nosso canal no YouTube. É só ir lá, subscrever o nosso canal, pode fazer os seus comentários, partilhar e estar a par de todas as atividades da H2N e também do programa Saúde e Vida. Tchau, tchau e até a próxima. E cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.